Dando continuidade então, gente, às nossas questões de administração geral e pública, vamos lá? No que se refere à estrutura organizacional, julgue os itens a seguir. 54. A departamentalização funcional agrupa na mesma unidade as pessoas que lidam com o mesmo produto? Gente, questão totalmente errada, né? Porque a partir do momento que a gente fala em departamentalização funcional, a gente está falando de agrupar dentro da mesma unidade as pessoas que trabalham com a mesma função, vendas, compras, finanças, e não com o mesmo produto. Questão errada. 55. A estrutura matricial é aquela em que duas ou mais formas de estrutura são utilizadas simultaneamente nos mesmos membros de uma organização. Certo ou errado, gente? Lembra, eu já expliquei isso antes. Questão errada, porque quando a gente fala de estrutura matricial, a gente está falando de projetos. E como aqui não falou de projetos, não tem nada a ver. Questão totalmente errada. 56. Agrupar pessoas em unidades é uma forma importante de se coordenar os trabalhos da organização. Tais agrupamentos podem ocorrer com base em conhecimento e habilidade, processo de trabalho, cliente e local. E aí, galera? Agrupar pessoas em unidades é uma forma importante de coordenar os trabalhos? Sim. Tais agrupamentos podem ocorrer com base nos conhecimentos dessas pessoas, habilidades, processo de trabalho, clientes, local, departamentalização geográfica, departamentalização por clientes, departamentalização funcional. Questão totalmente correta. São alguns dos critérios dos tipos de departamentalização que existem. Continuando, 57. O alto nível de formalização, a unidade de comando e a especialização elevada não constituem características das estruturas organizacionais tradicionais. Certo ou errado, gente? Questão errada. Se é uma organização tradicional, ela é linear. Se ela é linear, tem alto nível de formalização, formal, né, totalmente centralizada, unidade de comando e especialização elevada. E aqui está afirmando que não constituem características de estruturas tradicionais. Questão errada. Wendel, você não falou numa questão anterior que a questão de especialização elevada seria na funcional? Sim, mas pode ser na linear também, por que não? Eu posso ter especialização elevada na cúpula e não no restante da organização. Aqui não está falando que é na organização inteira. Sendo assim, questão errada mesmo, não caberia recurso. 58. As principais vantagens da estrutura por projetos em relação à funcional incluem o melhor atendimento ao cliente, melhor atendimento ao prazo, alívio à alta administração no que concerne à integração e a maior satisfação dos técnicos em razão de uma visão de conjunto do projeto. Certo ou errado, gente? Realmente, essas são grandes vantagens de uma estrutura matricial, de uma estrutura por projetos. Questão correta. Se eu tenho gestão de projetos, imagina um prédio sendo construído e tem ali o gerente do projeto, que é o engenheiro responsável pela construção. Vai atender melhor ao cliente porque aquele gerente do projeto conhece detalhes do projeto que está sendo executado para ser entregue. Vai ter um melhor atendimento porque aquele projeto está sendo feito especificamente para aquele grupo de clientes. E um alívio à alta administração que vai ter que tomar menos decisões porque delegou competências e autoridades para pessoas de hierarquia menor que entregarão esse produto ao cliente conforme prometido. Questão correta. Próximo. As atividades organizacionais dependem de algumas funções essenciais para se chegar à eficácia, ou seja, a resultados desejados pela organização. O planejamento e o controle são funções gerenciais que auxiliam intensamente no crescimento da organização. Nesse assunto, julgue os itens abaixo. 59. As principais etapas do processo de planejamento consistem em estabelecer um objetivo ou um conjunto de objetivos, definir a situação atual, identificar o que pode ajudar e o que pode atrapalhar a consecução dos objetivos e elaborar um plano para atingir os objetivos definidos. Gente, faz sentido, né? Mais uma dica. Todas as questões que tem essa coisa meio que pontual, vários pontos, você tem que voltar e revisar esses pontos. Principais etapas do processo de planejamento. Vamos lá. Estabelecer um objetivo é etapa de processo de planejamento? Sim. Definir a situação atual? Também. Identificar o que pode ajudar e o que pode atrapalhar? Ponto forte, ponto fraco, oportunidade, ameaça? Sim. Elaborar um plano para atingir os objetivos? Também são etapas do planejamento. Nesse caso, questão correta. 60. Em vez de hierárquicos ou quantitativos, os objetivos definidos no processo de planejamento devem ser realistas, claros e consistentes.
Certo ou errado, gente? Claro que os objetivos devem ser realistas, claros e consistentes, essa parte está correta. Mas em vez de hierárquicos ou quantitativos, também devem ser hierárquicos ou quantitativos. Então, nesse caso, a questão ficou errada. 61. Uma das principais características da administração por objetivos refere-se à ênfase dada à determinação participativa das metas. Certo ou errado, gente? Se está falando da administração por objetivos, se define democraticamente os objetivos entre os membros do grupo, e aí começa o ano e todo mundo vai à busca desses objetivos que são revisados periodicamente. A gente estuda lá em gestão de pessoas, dentro de avaliação de desempenho, na chamada APO, avaliação participativa por objetivos, e essas são as características desse sistema, que estão totalmente corretas. Continuando. 62. Os sistemas de controle burocrático baseiam-se em normas e regulamentos rígidos, na formalização da estrutura e na centralização das decisões. Certo ou errado, gente? Se está falando de sistema de controle burocrático, é rigidez, é a questão de centralizador, né? Então, totalmente correto. Formalização da estrutura, regulamentos rígidos e centralização do processo decisório. Características de sistemas burocráticos, que veio lá da teoria da burocracia de Max Weber em 1906, uma das TGAs, Teoria Geral da Administração. 63. O controle de desempenho visa impor os meios pelos quais decisões e ações devem ser executadas nas organizações. Certo ou errado, gente? Controle de desempenho visa impor os meios pelos quais decisões e ações devem ser executadas ou visa avaliar depois de executadas? Questão totalmente errada. Controlar o desempenho é durante a execução e depois da execução, e não antes, impondo os meios pelas quais decisões e ações devem ser executadas. É futuro. Como é que eu vou controlar algo futuro? Eu só controlo o que é presente e eu só controlo depois que aquilo já passou. Questão errada. 64. O controle familiar ou personalista, em que a gerência realiza um controle mais descentralizado e com mecanismos mais formalizados, é um tipo de controle muito utilizado em pequenas empresas. E aí, galera? Questão errada. O controle familiar ou personalista é utilizado em pequenas empresas, óbvio. Em que a gerência realiza um controle mais descentralizado. Não! Se a gente está falando de gestão familiar, ela é mais centralizadora. Questão totalmente errada. Continuando, 65. O trabalho pode ser coordenado pela padronização dos processos de trabalho, pela supervisão direta e não pela padronização dos resultados. Obviamente, questão errada, porque o trabalho pode sim ser coordenado pela padronização dos processos, pela supervisão direta e também pela padronização dos resultados. Totalmente errado. 66. As responsabilidades do dirigente excluem a definição de diretrizes. Opa, que coisa estranha, o dirigente não vai impor diretrizes? A atribuição de responsabilidades aos integrantes da organização. Ué, dirigente não atribui responsabilidades? E o estabelecimento de metas. Dirigente não estabelece metas? Questão triplamente errada ao cubo. Totalmente errada. Errado e errado. 67. A implantação de um programa de qualidade tem como foco garantir a qualidade do produto, promover melhorias contínuas por meio de estímulo à inovação, atender às expectativas dos clientes, mantendo-os satisfeitos. Certo ou errado, gente? Questão totalmente correta. E por quê? Implantar um programa de qualidade tem como foco garantir a qualidade do produto? Sim. Promover melhorias contínuas, não é justamente a palavra-chave da gestão da qualidade total, melhoria contínua, participação de todos, uso de ferramentas simples? Estímulo à inovação, atender às expectativas, deixando os clientes, no mínimo, satisfeitos? Questão totalmente correta. Esses são os objetivos da implantação de um programa de qualidade. Continuando, 68. A implantação de um programa de qualidade tem como foco padronizar a produção, promover melhorias por meio de um processo de especialização e criar unidades de atendimento ao cliente. Percebe que é uma questão muito parecida com a anterior, com algumas modificações, mas isso deixa a questão totalmente correta também. Implantar um programa de qualidade tem como foco padronizar a produção, para que não ocorram mais falhas, promover melhorias por um processo de especialização e criar unidades de atendimento ao cliente para deixar esse cliente totalmente satisfeito, criando essa relação direta com o cliente. Correto. 69. A implantação de um programa de qualidade tem como foco produzir um único produto padronizado,
promover melhorias por meio de um processo de especialização e crer na fidelização do mercado. Aí a questão ficou errada, né, gente? Implantar um programa de qualidade tem como foco produzir um único produto padronizado? Não, eu posso produzir vários. Promover melhorias? Sim. Por meio de um processo de especialização? Ok. E crer na fidelização do mercado? Não. Se a empresa cair de joelho no chão, acreditando que o mercado vai ser fiel apenas pelo credo, apenas pela fé, essa empresa vai à falência. Questão errada. 70. A implantação de um programa de qualidade tem como foco garantir a qualidade do produto, ok? Promover melhorias contínuas por meio da diminuição de desperdícios, certinho. Atender às expectativas dos clientes, perfeito. Mantendo-os satisfeitos. Questão correta, também bem parecida com algumas das anteriores. Mais uma, nesse estilo. A implantação de um programa de qualidade tem como foco produzir certo na primeira vez. Correto também. Se a gente conseguir produzir certo na primeira vez, menos erros. Promover melhorias contínuas por meios de estímulo à inovação. Perfeito. E criar unidades de atendimento a clientes. Questão também correta, juntando com as várias outras questões anteriores, todas as boas e excelentes características da busca pela qualidade. Continuando. Julgue os itens seguintes relativos à abordagem de mudança e otimização organizacionais. A ideia de desenvolvimento organizacional apoia-se em processos comportamentais que visam a integração de conflitos intergrupais e interpessoais. Certo ou errado, gente? A maioria põe errado por causa disso. Integração de conflito. Não, imagina, a gente não quer integrar conflito. Por que não? Tem conflitos que são essenciais e importantes para as organizações, até para que elas amadureçam. Essa questão está correta. A ideia de desenvolvimento organizacional se apoia em processos comportamentais que integram conflitos intergrupais entre os grupos e interpessoais entre as pessoas de um mesmo grupo. Conseguindo resolver os conflitos, detectar suas razões, as organizações amadurecem e estabelecem melhoria da qualidade. Correto. Por que está correto também, gente? Porque aqui está falando de conflitos organizacionais e não de conflitos pessoais entre colegas de trabalho. Conflitos pessoais são sempre negativos. Conflitos organizacionais são sempre positivos. Anota isso aí. 7.3. Kaizen é uma filosofia de mudança organizacional que se baseia na melhoria lenta e gradual de processos organizacionais. Se Kaizen é uma ferramenta de qualidade total, se gestão da qualidade é com base em melhoria contínua, lenta e gradual, a questão está correta. Inclusive o termo Kaizen significa ao pé da letra melhoria contínua em japonês. Questão correta. 7.4. A abordagem da gestão da qualidade total enfatiza a necessidade de controle de qualidade ao final de cada processo da organização. A questão está errada, gente. A gente pode até avaliar a qualidade também ao final do processo, mas também durante a execução. A questão é errada porque ela está definindo ao final. Teria que ser ao final e também durante a execução. 7.5. A ideia da reengenharia implica a redefinição instantânea de processos organizacionais com base na aplicação de tecnologia da informação. E aí, certo ou errado? Dá vontade de colocar errado, né? Mas ela está correta. A reengenharia dos anos 90 tem tudo a ver com tecnologia da informação, mudanças radicais que devem ser rapidamente comunicadas para os funcionários da organização para que eles rapidamente se adequem àquela mudança radical. E a melhor forma de comunicar rapidamente é utilizando tecnologia da informação. Questão correta. 7.6. A abordagem das organizações de aprendizagem baseia-se no conceito de aprendizado de duplo looping. Ai, e agora, gente? O CESP sempre tem que ferrar a vida do candidato quando coloca algo que parece que ninguém estudou ou que ninguém conhece. Essa questão está correta. A grande pergunta é, o que é duplo looping? Pô, duplo looping você já imagina, né? Você em algum brinquedo de parque de diversões dando 2 voltas assim de cabeça para baixo, fazendo um duplo looping, né? Tem a ver? Tem, olha só. A abordagem das organizações de aprendizagem. Organizações de aprendizagem é um assunto dentro, lá de gestão de pessoas, que também tem a ver com a administração geral, chamado de educação corporativa ou aprendizagem organizacional. No conceito de aprendizado de duplo looping, o aprendizado duplo looping, além de o próprio funcionário ter a garantia daquele aprendizado com revisões contínuas daquilo que acabou de ser repassado para ele, duplo looping,
também é no sentido de que não apenas o funcionário aprende, mas como a organização como um todo também aprende e cresce, com o aprendizado de cada subordinado, de cada funcionário, no nível individual, tornando-se coletivo. Percebe que, novamente, é uma ideia de duplo looping. A organização aprende, o funcionário aprende. Ambos aprendem, ambos crescem, dentro do conceito de aprendizagem organizacional ou educação corporativa, que, segundo Gans, que é a principal referência no assunto educação corporativa, várias são as áreas que devem ser repassadas aos subordinados, aos funcionários de uma organização, para garantir que essa organização realmente tenha aprendizagem organizacional, como, por exemplo, aprendizagem das tarefas, aprendizagem sistêmica, aprendizagem empreendedora, dentre várias outras que a gente estuda lá em gestão de pessoas. Isso faz, então, com que a organização esteja em contínuo crescimento, contínua evolução, duplo looping. Questão correta. Próximo. Com relação à administração pública brasileira, vamos mudar um pouquinho de assunto e falar um pouquinho aí de administração pública mesmo. Julgue os itens que se seguem. 7.7. Os esforços de reforma da administração pública brasileira, empreendidos pelo Departamento Administrativo do Serviço Público, DASP, na década de 30, era Vargas, baseiam-se na implementação do sistema do mérito. Gente, modelo burocrático de administração pública implementado no Brasil por Getúlio Vargas com a criação do DASP. E um dos conceitos lá do Max Weber, do livro Teoria da Burocracia, de 1906, e implementado na gestão pública mundial, no caso brasileiro, a partir dos anos 30 pelo Vargas, foi a meritocracia, das pessoas crescerem porque merecem e não mais pela pechada, pela indicação, pelo paternalismo. Nesse caso, questão correta. Próximo. A reforma administrativa preconizada por Decreto-Lei em 67, chamado Decreto-Lei 200, proporcionou uma acentuada modernização da administração direta em comparação com a administração indireta. Certo ou errado, gente? Questão totalmente errada, foi ao contrário. O Decreto-Lei 200, em pleno regime ditatorial, 67, o ápice da ditadura militar brasileira, começa a introduzir o modelo gerencial criando a administração indireta. Então, quer dizer, olha como a questão fala. Proporcionou uma acentuada modernização da direta em comparação com a indireta. Ao contrário, uma acentuada modernização da indireta. E segundo Bresser Pereira, que é o autor que o CESP mais ama e as outras bancas também nesse assunto, o Decreto-Lei 200 fez com que a administração direta continuasse burocrática, onde apenas a indireta realmente avançou para alguma descentralização, criando as autarquias, as entidades paraestatais, mais sociedades de economia mista, aonde o interesse do Estado, então, passa a ser melhor prevalecido. Questão errada. Continuando. Com relação às abordagens de mudança organizacional, julgue os itens. A ideia de Kaizen está associada à melhoria contínua de processos organizacionais? Repetir essa questão sem querer, como a gente já viu, questão correta. Kaizen significa exatamente melhoria contínua. Não é nem que eu tenha repetido sem querer, é que eu peguei de várias provas do CESP, e o CESP, nesse caso, repetiu uma questão dele mesmo, ferindo alguns princípios constitucionais de isonomia, e, por exemplo, as questões precisam ser inéditas, e nesse caso, por um erro da própria banca, ela foi copiada. 80. A gradual aplicação de tecnologia da informação a processos organizacionais é uma característica da reengenharia? Conforme já vimos também, a reengenharia são mudanças radicais e não gradual aplicação. Questão errada. Gradual é gestão da qualidade. Reengenharia, mudanças radicais. Continuando. 81. Na abordagem de desenvolvimento organizacional, a resistência à mudança é tratada com a introdução de incentivos meramente salariais? O trabalhador não está a fim de incorporar a mudança, então vamos aumentar o salário dele que ele incorpora. Errado, gente. Pelo menos para a hora da prova, dinheiro não motiva ninguém. Dinheiro não é fator motivacional na hora de uma prova de concurso. Beleza? Eu sei que dinheiro motiva, tal, todo mundo está em busca de dinheiro para passar num bom concurso, mas para a prova, não. 82. Benchmarking é uma técnica de gestão da produção com base em alto giro do estoque? Ui! O CESP agora pegou pesado, gente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, questão totalmente errada. Benchmarking é um conceito americano que tem muito a ver com gestão da qualidade. Benchmarking, resumindo, é no mundo nada se cria, tudo se copia. Troca ética de informações entre empresas concorrentes, entre colegas de trabalho, um copiando do outro seus modelos de sucesso, evitando os modelos de fracasso e adequando para a sua realidade. O que isso tem a ver com alto giro do estoque?
Técnica de produção com base em alto giro do estoque é uma outra ferramenta da qualidade total que a gente também estuda lá em administração de materiais, chamada de Just in Time. Então não tem nada a ver com benchmarking, questão errada. 8.3. A concepção de organizações de aprendizagem enfatiza a necessidade de adequadas instalações para a prática de treinamento. Gente, eu expliquei agora há pouco introduzindo organizações de aprendizagem, educação corporativa e aprendizagem organizacional. Eu falei para vocês que a ideia da empresa evoluindo como um todo, ela crescendo em termos de aprendizagem, não apenas com a simples soma dos esforços em treinar cada pessoa individualmente, mas, opa, esbarrei aqui no fio, deixa eu só consertar aqui para vocês, senão vai ficar a cor variando, pronto. Então assim, não apenas no sentido da organização treinar individualmente, mas ela crescer coletivamente com isso. E aqui está falando, a concepção de organizações de aprendizagem enfatiza a necessidade de adequadas instalações para o treinamento. Questão errada, gente. O melhor treinamento ocorre, sabe aonde? No próprio local de trabalho durante a execução. O melhor treinamento para a escola para passar em concurso é aqui, ó, a gente aqui no vídeo, ou então numa sala de aula. E a gente não precisa de adequadas instalações para isso. A sala de aula talvez, mas o vídeo você hoje assiste do seu celular, você assiste do seu tablet em qualquer lugar. Você está lá no seu escritório, na sua casa, em cima da sua cama, na privada, lá fazendo qualquer coisa, você está lá assistindo uma videoaula. Precisa de adequada instalação? Não. Claro que ter uma adequada instalação ajuda, não atrapalha, mas não há a necessidade de adequadas instalações para treinamento quando a gente fala de concepções de organizações de aprendizagem. Questão errada. Próximo. Verifique se as frases a seguir são verdadeiras ou falsas, coloque V ou F, óbvio, né, se é verdadeiro ou falso, e a seguir assinale a opção correta. Na realidade, gente, vamos julgar cada item desse isoladamente. Com a implantação de programas de qualidade, a administração pública busca maior satisfação dos cidadãos com os serviços públicos e maior eficiência no uso dos recursos? Isso que vocês escutaram agora, gente, é um cuco que eu tenho aqui em casa. Esse cuco era da minha bisavó. Meu pai aprendeu a ver as horas com a minha bisavó. Acho que foi isso. Tem mais ou menos 100 e poucos anos esse cuco e foi comprado na época numa loja de móveis usados. Você acabou de escutá-lo. Vamos voltar à questão então. Você viu que deu 3 toques, né? São 3 da matina, galera. Com a implantação de programas de qualidade, a administração pública busca maior satisfação dos cidadãos? Sim. Com os serviços públicos e a maior eficiência no uso dos recursos? Questão totalmente correta. Justamente esse é o conceito de eficiência. Você já deve estar careca de saber. Eficácia é atingir objetivos, realizar um resultado. Eficiência é o melhor aproveitamento dos recursos, conforme acabou de dizer na questão. Correto. 8.5. As ferramentas mais usadas na implantação de programas de qualidade são insumos, pessoas, equipamentos e métodos. Certo ou errado, gente? Questão errada, galera. Ó, as ferramentas mais usadas na implantação de programas de qualidade. Pera lá. Ferramenta para implantar programa de qualidade é diagrama de Chikawa, fluxograma, matriz Gucci, curva ABC, ciclo PDCA, regra de Pareto, checklist, diagrama de dispersão, diagrama de linha do tempo, histograma. E aí, galera? Ciclo PDCA, Kaizen, os 5S, Seiri, Seiton, Seizo, Seiketsu, Shitsuke. Isso são ferramentas da qualidade e não insumos, pessoas, equipamentos e métodos. Isso são entradas de um processo. Questão totalmente errada. Próximo. Entre outros, o processo de melhoria contínua pode promover aperfeiçoamentos nos fluxogramas e nos diagramas de causa e efeito, possibilitando controle sobre medições. E aí, questão errada. Olha só. Entre outros, o processo de melhoria contínua pode promover aperfeiçoamentos nos fluxogramas e nos diagramas de causa e efeito? Até pode. Possibilitando controle sobre medições? Opa! O controle sobre as medições que são feitas dos processos, se eles estão bem ou não são por meio de fluxogramas e diagramas de causa e efeito. São, por exemplo, em cima de cartas de controle e outras metodologias. Essas ferramentas são para gerenciar informações, para garantir qualidade nos processos, mas não para controlar medições sobre esses processos. Questão errada. Próximo. Nos programas de qualidade, um usuário é qualquer pessoa que recebe ou use o que é produzido por outro funcionário, havendo na organização clientes internos e externos. Certo ou errado, gente? Um usuário é qualquer pessoa que recebe ou use o que é produzido por outro funcionário. Questão perfeita. Um cliente não compra produtos que foram produzidos por um funcionário de uma empresa?
Ao mesmo tempo, se eu sou funcionário da empresa, estou na linha de produção apertando parafuso, tem um colega antes de mim. Se ele fizer o trabalho dele errado, eu também erro o meu. Você concorda que nesse caso, eu sou o cliente dele e ele acaba sendo o meu fornecedor? Essa visão é chamada de corrente de clientes ou cadeia de clientes, visão essa colocada por William Deming, pai da qualidade total, quando ele pensou na ideia do just in time, aonde os materiais seriam entregues e fornecidos na hora certa, de acordo com a necessidade, e para garantir total qualidade nessa produção, cada trabalhador deveria ser visto como cliente do colega anterior e fornecedor do colega posterior. Nesse caso, seja internamente, seja na relação com o cliente, questão totalmente correta. 88. Nos programas de qualidade, há uma reciprocidade entre clientes e fornecedores. Sempre quem fornece informações as utiliza no processo de gerar comunicação. Certo ou errado? Gente, totalmente errado. O que garante que sempre quem fornece informações as utiliza? Nem sempre, às vezes a pessoa repassa as informações que recebeu sem utilizá-las. Ou nem repassa, não utilizando de jeito nenhum. Questão totalmente errada. Próximo. Julgue o seguinte item. No gerenciamento eficaz de projetos, o gerente deve considerar algumas questões, como concentrar esforços nos processos e procedimentos e, posteriormente, nos resultados. Manter inalteradas as metas a serem alcançadas. Desenvolver sistema eficaz de informações. Evitar que os trabalhos sejam realizados sem que existam equipes de trabalho envolvidas. Evitar na elaboração do documento a definição do projeto e de indicadores de impacto, que deverão ser definidos na medida em que as metas forem sendo cumpridas. E aí, gente? Questão extensa, cheia de detalhes, né? Então vamos lá, parte por parte. Essa questão já está errada, eu já vou antecipar a vocês. E por quê? No gerenciamento eficaz de projetos, o gerente deve considerar algumas questões como concentrar esforços dos processos e procedimentos? Sim. E posteriormente nos resultados? Claro, o resultado só vem depois. Manter inalteradas as metas a serem alcançadas? Não, algumas metas podem ser alteradas. Desenvolver sistema eficaz de informações? Isso está correto. Evitar que os trabalhos sejam realizados sem que existam equipes de trabalho envolvidas? Claro, tem que evitar que o trabalho seja realizado sem que exista equipe, mesmo porque se não existir equipe não vai ter trabalho sendo realizado, meu Deus do céu. Evitar na elaboração do documento a definição do projeto. Opa, peraí, esse é o principal erro da questão. No documento tem que estar bem claro qual é a definição do projeto. Por isso, questão totalmente errada. Continuando. Acerca da dinâmica das organizações e dos processos organizacionais, julgue os itens subsequentes. 90. Uma das principais práticas da reengenharia organizacional é a eliminação das barreiras funcionais por meio da reorganização das atividades em processos. Certo ou errado, gente? Questão totalmente correta. Para que a reengenharia dê certo, tem que se quebrar a barreira entre pessoas e departamentos, porque a principal ideia da reengenharia são mudanças radicais. E se essas barreiras continuarem existindo, mais dificilmente as pessoas se adequarão a essas mudanças. Questão correta. 91. A atuação da reengenharia em nível de processos pressupõe a reavaliação de cada uma das atividades relacionadas aos processos desenvolvidos e operacionalizados pela organização. A reengenharia são mudanças radicais. A gente não vai mudar radicalmente todos os processos da empresa de uma só vez. A gente tem que avaliar cada processo se ele merece ou não passar por uma mudança radical. Nesse caso, então, questão correta. Tem que se reavaliar processo por processo para ver se ele merece a reengenharia ou a qualidade total ou outras metodologias aí de gestão de processos. Correto. 92. A escolha do nível da estratégia é o principal desafio da tomada de decisão no planejamento estratégico. Certo ou errado, gente? Curto e grosso aí o CESP, nessa questão de 2011 do TJ do Espírito Santo. Questão errada. A escolha do nível da estratégia. São 3 níveis: estratégico, tático e operacional. É o principal desafio da tomada de decisão no planejamento estratégico? Não, cara, se ele é estratégico, ele é estratégico, não é tático nem operacional. Não se escolhe o nível de planejamento num planejamento que já tem seu nível definido, que é o estratégico. Questão errada. 93. A lista de verificação, checklist, utilizada na expedição de documentos de órgão público, é um dos produtos do planejamento estratégico? Vontade de pôr correto, né?
Questão errada, galera. Checklist não é ferramenta de planejamento. Checklist é ferramenta de gestão de processos dentro da gestão da qualidade. Checklist, círculos de controle de qualidade, diagrama de dispersão, diagrama de linha do tempo, histograma, Just-in-Time Kanban, Kaizen 5S, Seiri, Seiton, Seizo, Seiketsu, Shitsuke, 5W2H, reuniões de brainstorming, ciclo PDCA, matriz Gucci, diagrama 80-20, o diagrama de Pareto. Essas são as ferramentas da qualidade. Quando a gente fala em checklist, é ferramenta de qualidade e não de planejamento estratégico. Ferramenta de planejamento estratégico é matriz BCG, matriz SWOT, matriz de Ansoff e forças de Porter. Essas são as ferramentas mais comuns em planejamento estratégico. Questão errada. Continuando. De acordo com a teoria dos sistemas, sistema consiste no conjunto de partes interagentes e interdependentes, que conjuntamente formam um todo unitário com determinado objetivo e função. Um sistema compõe-se de objetivos, entradas, processo de transformação, saídas, controles, avaliações e retroalimentação ou realimentação ou feedback. Caramba, o enunciado já está, explicando que é a gestão de processo inteiro, gente. Com base nessas informações, julgue os itens. 94. O planejamento estratégico consiste em um sistema e caracteriza-se por tomar a organização como um todo perante o seu ambiente. Para que um enunciado desse tamanho para perguntar um negócio tão pequenininho, né? Questão correta, gente. A teoria dos sistemas, do Ludwig von Bertalanffy, biólogo lá de 1951, dizia justamente isso. Que as organizações que se são compostas de seres vivos também são sistemas abertos, igual aos seres vivos. Devem receber influência do mundo à sua volta e influenciar de volta ao mundo ao redor, interagindo com o meio ambiente e recebendo desse meio ambiente influências. Sendo assim, da ideia da influência do todo sobre a parte, da parte sobre o todo, como a questão disse. Questão correta. Próxima. Com relação ao planejamento organizacional, julgue os seguintes itens. 95. A relação de encadeamento entre o planejamento estratégico, o tático e o operacional. O planejamento operacional especifica as etapas das ações para se alcançarem as metas operacionais, as quais sustentam as atividades do planejamento estratégico. Eu já vi tanta gente colocar correta nessa questão nos simulados em salas de aula. E ela está errada, gente. Por que ela está errada? Está afirmando que o planejamento operacional especifica as etapas das ações para se alcançar as metas operacionais. Gente, quem vai falar quais são as metas operacionais é o planejamento tático feito por cada gerente, que vai planejar justamente a vida de cada subordinado, mas o principal erro nem é esse. As quais sustentam as atividades do planejamento estratégico. Não, gente. O planejamento operacional, que é feito por cada indivíduo a curto prazo, sustenta o planejamento tático, que é de cada gerente a médio prazo. O planejamento tático de cada gerente a médio prazo sustenta o planejamento estratégico, que é feito pela cúpula a longo prazo. Um sustenta o outro na hierarquia, sem pular. Então, nesse caso, já que pulou a hierarquia, questão errada. Próximo. Com relação ao planejamento organizacional, julgue os seguintes itens. 96. O planejamento estratégico define metas e planos de trabalho, tanto para a alta gerência, quanto para a gerência média das organizações. Certo ou errado, gente? E aí? Questão errada, galera. Quem define planejamentos para a gerência média é o planejamento tático. O planejamento estratégico até define metas e planos, mas não necessariamente também para a alta gerência, para a empresa inteira. O planejamento estratégico é para o todo, para a organização inteira, a longo prazo. O planejamento tático é para médio prazo, por e para cada departamento, por cada gerente para cada departamento. E o planejamento operacional para cada indivíduo. Questão errada. Com relação ao planejamento organizacional, que é sinônimo de estratégico, que é sinônimo de institucional, julgue os seguintes itens. 97. A missão de uma organização é a sua razão de existir, motivo pelo qual a declaração de missão apresenta definição ampla do escopo de negócios e operações básicas da organização, aspectos que a diferenciam dos tipos similares de organizações. Certo ou errado, galera? A missão apresenta definição ampla do escopo, o que a diferencia das outras empresas? Questão correta, gente. Lembra que eu falei agora há pouco, numa questão lá atrás? Visão é onde eu quero chegar no planejamento estratégico. Objetivo numérico, ser a maior da América Latina em 5 anos, tem prazo.
Agora, missão é o que eu vou fazer para chegar lá. Até dei o exemplo, oferecer aos clientes a melhor tecnologia, a melhor cobertura, o melhor preço. E isso é uma definição, a missão, de algo que diferencia aquela empresa das outras. Pode até ser que outras empresas tenham uma missão parecida ou idêntica, mas o objetivo da empresa em criar sua missão é se diferenciar, mostrando o que ela vai fazer para atingir a visão. Questão correta. Próximo. Julgue os itens subsequentes relativos à gestão de processos. 98. Gestão de processos e ações de gestão da qualidade, como as preconizadas pelas normas ISO, não guardam entre si qualquer relação. Certo ou errado, gente? Questão totalmente errada. Gestão de processos e ações de gestão da qualidade são totalmente interligadas. Quando a gente fala em gestão de processos, existem 3 metodologias. Qualidade total, dos anos 40, nasceu lá na fábrica da Toyota, no Japão, por um cara chamado Deming, com a ajuda de um cara chamado Ishikawa. Foco em melhoria contínua, participação de todos, ferramentas simples, aquelas ferramentas que eu já repeti e repito mais uma vez. Ciclos de controle de qualidade, checklists, diagrama de dispersão, diagrama de linha do tempo, histograma, fluxograma, diagrama de Ishikawa, diagrama de Pareto, matriz Gucci, brainstorming, ciclo PDCA, Kaizen 5S, Just in Time, Kanban. Essas são as ferramentas da qualidade. Se gestão de processos e ações de gestão de qualidade, como preconizadas pelas normas ISO, que é um guia, um manual mundial de gestão da qualidade, não guardassem entre si qualquer relação, nem existiriam. Questão errada. 99. A gestão organizacional, com base em processos, pressupõe a estruturação da organização em torno do modo de realização do trabalho, com a preocupação voltada para o valor que cada atividade agrega à anterior. Certo ou errado, galera? Questão totalmente correta. A gestão organizacional com base em processos pressupõe a estrutura da organização em torno do modo de realizar o trabalho? Sim, justamente essa é a definição de processo, passo a passo para executar uma tarefa. Lá nas aulas teóricas de gestão de processos, que eu convido vocês a adquirirem aqui comigo, eu até coloco a definição de gestão de processos de forma mais completa. Processo é um conjunto de inputs que passarão por elementos transformadores cujas fronteiras devem ser respeitadas, gerando outputs, que proporcionarão feedbacks, devendo causar a retroalimentação do processo com o risco de gerar uma pseudo-retroalimentação. Se você já assistiu às aulas de gestão de processo, você deve lembrar do exemplo do bolo da vovó da padaria que eu dei para ilustrar isso. Então, essa definição de processos, e obviamente uma etapa está ligada à etapa anterior. Se a etapa anterior não for bem realizada, a próxima também não será. Nesse caso, questão correta, porque está afirmando com a preocupação voltada para o valor de cada atividade, que cada atividade agrega à atividade anterior. Questão correta. Continuando. Julgue os próximos itens relativos à ética no serviço público, gestão de processos, gestão de contratos e planejamento estratégico. Questão 100. A gestão de um processo deve contemplar a sua modelagem, etapa em que é descrita a situação futura ou ideal do processo. Questão totalmente correta, gente. Um assunto que vive caindo em prova. Modelagem de processos, que independe da metodologia. Modelagem é justamente modelar, criar o processo, repensar mudanças. E aqui a questão está afirmando. A gestão de um processo deve contemplar a sua modelagem? Sim. Que é a etapa em que é descrita a situação futura, aonde eu quero levar o processo, no que eu quero transformar esse processo. Ou ideal. Questão correta. 101. A respeito da gestão de processos, julgue os itens. Um processo pode ser aprimorado pela redução do número de etapas que o compõem ou de recursos que utiliza. Gente, na gestão de processo a gente tem 3 objetivos: reduzir custos, reduzir o tempo e aumentar a qualidade. Se a questão está falando que um processo pode ser aprimorado pela redução do número de etapas, questão correta, porque reduzindo o número de etapas, provavelmente reduzimos custos e reduzimos o tempo. Consequentemente, provavelmente melhoramos a qualidade. 102. O planejamento estratégico funciona como instrumento para medir o desempenho organizacional. Certo ou errado, galera? Planejamento estratégico como instrumento para medir o desempenho. Não. Planejamento estratégico é para ser executado. Medir o desempenho tem que ter outras ferramentas.
Questão errada. Para medir o desempenho da estratégia, existe o tal do BSC, Balanced Scorecard, ou Scorecard, de dois autores chamados Kaplan e Norton, que é uma ferramenta com base na análise de 4 aspectos. Quais são, quem lembra? Finanças, clientes, processos internos e ensinamento-aprendizagem, para aí sim medir o desempenho da estratégia. Nesse caso, questão errada, porque não é o planejamento estratégico quem vai medir o desempenho. O planejamento estratégico pensa, cria, executa, medir o desempenho no decorrer disso com outras ferramentas. Beleza, galera? Daqui a pouco a gente volta então para as últimas 48 questões desse blocaço aqui de 150 questões de administração geral e pública. Tudo junto e misturado, como uma prova realmente é, para a gente ter essa visão geralzona aí de gestão de processos, gestão da qualidade, planejamento estratégico, estruturas organizacionais, planejamento, direção, organização, controle, avaliação e busca de resultados e excelência no serviço público, e assim vai, galera.